Olá, você já leu as epístolas de Paulo aos Tessalonicenses? Aqui na nossa comunidade Cristo, nós vamos começar a leitura destas duas epístolas amanhã, dia 10 de junho. A primeira epístola tem 5 capítulos e a segunda tem 3 capítulos. E eu quero mais uma vez dar algumas breves orientações, lembrar alguns destaques importantes que vão nos ajudar a compreender melhor estas epístolas e, quem sabe, Deus permita, tenhamos melhor proveito ao ler as epístolas. Desde a Igreja Antiga, quando uma epístola era dirigida a uma determinada comunidade, era comum serem feitas cópias que então circulavam entre as pessoas e circulavam também entre outras igrejas. E assim aquela palavra de Deus, através do apóstolo, chegava às pessoas. Pois hoje, quando nós lemos ou estudamos estas epístolas, então também o ensino do apóstolo, que foi dirigido a um momento específico, para uma realidade específica, também chega até nós e nos traz proveito. Foi assim, inspirado pelo Espírito Santo, que o apóstolo escreveu estas duas epístolas. Eu quero, primeiramente, como tenho feito nas últimas ocasiões, ver e conferir no mapa onde ficava Tessalônica, já no sul da Europa. Filipos é a cidade que nós analisamos na semana passada. Seguindo um pouco mais, chegava-se a Tessalônica. E o apóstolo chegou a Tessalônica na sua segunda viagem missionária. E ele não estava sozinho, ele estava acompanhado de Silas e agora também de Timóteo. E eu quero ler um texto de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 17, que nos mostra como foi que surgiu a igreja de Tessalônica. Eu leio 4 versos, diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, ou seja, analisou, conversou, discutiu com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia Paulo, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Interessante isso, de que a origem da igreja de Tessalônica, ela aconteceu mais a partir de pessoas que não eram de origem judaica, mas eram gregos que lá residiam. Pois bem, surgiu também um tumulto na cidade de Tessalônica. E aí Paulo e seus companheiros, um tumulto exatamente por causa da pregação, por causa de Paulo. E então o apóstolo e seus colaboradores tiveram que sair de Tessalônica e eles passaram por outros lugares, chegaram a Atenas, na Grécia, que era o centro cultural e político da época, e de lá foram a Corinto. E em Corinto, Paulo permaneceu mais ou menos quase 2 anos trabalhando naquela região. E então, querendo ter notícias dos cristãos de Tessalônica, ele enviou Timóteo de volta para Tessalônica para ver como estavam os irmãos. E quando Timóteo regressou e trouxe boas notícias, então Paulo escreveu esta primeira epístola. E ele deu graças a Deus pelos cristãos de Tessalônica, ele os incentivou a que permanecessem firmes na fé e especialmente o apóstolo os orientou sobre a volta de Cristo.
O assunto predominante nesta epístola é exatamente a segunda vinda de Cristo e o que ela significa para os que creem. Pois bem, essa carta foi escrita mais ou menos por volta do ano 50 da era cristã. Só que algum tempo depois começaram a surgir problemas na igreja de Tessalônica. Especialmente problemas relacionados com a volta de Cristo. Basicamente 2 problemas. Por um lado, de certa forma, eu acredito que pessoas entenderam mal a orientação de Paulo, aquilo que Paulo escreveu na primeira epístola, quando ele disse que a volta de Cristo, a volta de Cristo era iminente. A volta de Cristo poderia acontecer, seria breve, brevemente ele voltará. E isso fez com que alguns passassem a viver desordenadamente. Alguns abandonavam seus trabalhos, passaram a viver da caridade alheia. Foi nesse contexto que o apóstolo lhes disse aquela palavra que nós continuamos repetindo hoje: quem não quer trabalhar, também não coma. Isso está na sua segunda epístola, lá no capítulo 3, verso 10. Por outro lado, havia pessoas que ficaram com medo diante da volta de Cristo. Também porque na primeira epístola Paulo escreveu que nós devemos ser encontrados sem culpa quando Cristo voltar. E isso inspirou medo e insegurança, provavelmente em algumas pessoas que não entenderam de que nós estamos sem culpa diante de Jesus quando nós confiamos no seu sangue derramado na cruz. Então, de uma maneira geral, estas 2 epístolas de Paulo, a primeira e a segunda aos Tessalonicenses, giram em torno da volta de Jesus, daquilo que ela representa para os que esperam em Cristo. E eu quero terminar essa reflexão citando da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 4, quando Paulo conforta estes cristãos que esperam a volta de Cristo. E é uma palavra bem significativa para nós que também vivemos no momento um contexto de morte muito acentuado na pandemia do coronavírus. Diariamente nós estamos diante de centenas e milhares de mortos por causa da pandemia. E isso também nos assusta, nos inquieta, nos deixa inseguros. Então vale também para nós, muito especialmente esta palavra de Paulo, quando no capítulo 4, versos 13 a 18, ele escreve assim: Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor ainda vos declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que já dormem, os que já morreram. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E então ele anima os cristãos lá de Tessalônica e a nós dizendo: portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. É o que eu tinha a dizer hoje sobre estas 2 epístolas. Que Deus abençoe a sua leitura. Bom proveito. Até a próxima semana.